Olá pessoal, aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e eu ajudo você, consultor ambiental, profissional da área de meio ambiente, a se tornar um profissional completo, utilizando o geoprocessamento como ferramenta. E no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas que é importante que vocês saibam, entendam sobre geoprocessamento. São alguns conceitos, alguns termos, algumas coisinhas que às vezes pega a gente, que às vezes a gente ouve falar e não entende, não sabe o que é. A gente abre um software, vê uma informação, vê lá datum, vê sistema de projeção, às vezes a cabeça nossa fica sem entender e a gente se confunde, às vezes isso pode atrapalhar a gente utilizar essa ferramenta. Então hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre alguns desses conceitos que pode às vezes clarear isso na cabeça de vocês. E eu quero mostrar para vocês de uma maneira bem descomplicada, bem simples de entender, tá bom? Primeira coisa que a gente vai falar hoje, pessoal, é sistema de coordenadas. Talvez vocês já ouviram falar de sistema de coordenada plana, geográfica, UTM, alguma coisa desse tipo, e isso não ficou gravado ou você não entendeu o que quer dizer isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Coordenada geográfica, pessoal. O que é coordenada geográfica? Coordenada geográfica é quando você define ela levando ainda em consideração a curvatura da Terra. A gente ainda está obtendo essa coordenada levando em consideração que a Terra ainda é esférica. Então essa coordenada ela tem uma estrutura padrão, alguns tipos de estruturas, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, alguns mais usuais, outros menos usuais. Então quando a gente fala de coordenada geográfica, é isso. E ela, de forma geral, ela é definida a partir de latitude e longitude. E o que é essa longitude e essa latitude? A longitude ela é definida de 0 a 180 graus, partindo do meridiano de Greenwich e a partir dele também. O que quer dizer? A oeste e a leste do meridiano de Greenwich. Então, quando ele está a oeste, essa coordenada vai ser negativa. Então, por isso que nós aqui no Brasil, por exemplo, temos todas as nossas coordenadas geográficas negativas. Se um dia você pegar uma coordenada que se diz estar no Brasil e ela não estiver negativa, ela está errada, pessoal. Se a longitude dela não estiver negativa. A latitude também, por quê? Vamos falar dela agora. A latitude é o quê? É o que acompanha a linha do Equador, acima ou abaixo dela, o que divide o mundo em hemisfério norte e sul. Tudo aquilo que está no hemisfério norte, essa latitude ela vai ser positiva. Aquilo que está no hemisfério sul, essa latitude vai ser negativa. Então, a latitude e a longitude são essas duas coordenadas, esse par de coordenadas que define uma localização, um ponto de uma localização. Quando ela está negativa, quer dizer, a latitude ela está no hemisfério sul. E se a longitude estiver negativa, ela está a oeste do meridiano de Greenwich. Isso pensando, separando o mundo em um quadrante, em 4 quadrantes, onde o quadrante a oeste e sul ele é todo negativo, a leste e sul ele é negativo e positivo, e assim sucessivamente entendendo essa relação ao norte e ao sul do Equador e leste e oeste do meridiano de Greenwich. Então aí a gente começa a entender o que é um sistema de coordenadas. A coordenada geográfica é basicamente isso. Como que a gente pode encontrar essa coordenada geográfica, pessoal? A gente pode encontrar ela em alguns formatos, ou estrutura, como eu gosto de dizer. A mais usual talvez seja grau, minuto e segundo, que é o que a gente lê nos mapas, que a gente vê nos mapas mais antigos em alguns projetos, grau, minuto e segundo. E uma maneira fácil até de você saber o que é a latitude, o que é a longitude, que é só um macete mesmo, um atalho que você pode ter para visualizar se essa coordenada geográfica ela está certa, está correta e o que é a latitude e a longitude. A latitude vai ser a coordenada com valor menor. Então, é muito fácil da gente descobrir. Valor menor mesmo, em relação à longitude. Vamos pensar em grau, minuto e segundo. Aquele que tiver o grau menor vai ser a latitude. E a longitude vai ter um valor maior. Tá ok, pessoal? Então, assim a gente já começa a identificar. Existe também um outro formato, que pode ser só grau, pode ser grau e minuto também, pessoal, utilizando essa mesma estrutura. E um também não tão usual, alguns softwares utilizam, a gente vai encontrar isso no Google Earth, por exemplo, que é um software muito comum, muito utilizado por profissionais da área. A gente tem essa estrutura de coordenadas. Alguns outros softwares trabalham com ela também
que a gente chama de grau decimal. O que é grau decimal? É quando a gente encontra uma coordenada que o grau da latitude ou da longitude aparece com várias casas decimais e um monte de número na frente. Pessoal, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui na tela agora do que é um grau decimal, que acho que não é tão comum a vocês isso. Então, esse grau decimal também é uma estrutura de coordenada geográfica. Se você encontrar alguma coisa desse tipo aí, não pense que essa coordenada está errada. Ela só está em uma outra estrutura, em um outro formato. E lembrando que ela também precisa estar negativa, caso ela esteja aqui no Brasil, viu? Então, é isso. Coordenada geográfica é isso. Um outro sistema existente que nós temos é o sistema de coordenadas plano. O que é um sistema de coordenada plano, pessoal? No geográfico, a gente ainda leva em consideração a curvatura da Terra para poder obter essa coordenada. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar aquilo que é curvo em algo plano. Então, nós vamos definir uma projeção, vamos planificar, vamos pegar a Terra, o globo, e abrir ele e colocar em um plano. Isso a gente pode fazer de diversas maneiras, porque a gente tem algumas projeções cartográficas já criadas, já definidas, e a mais comum e mais conhecida é a projeção UTM, Universal Transversa de Mercator. O que essa projeção fez? Ela pegou o mundo, a Terra, o globo, colocou ele dentro de um cilindro transverso, dividiu esse cilindro, a Terra em 60 gomos de 6 graus, e estruturou essa projeção. E abriu esse cilindro e transformou a Terra num plano. É basicamente isso, pessoal. As projeções, quando a gente pega aquilo que é curvo e abre e transforma em um plano, ele sempre vai haver algum tipo de deformação. É impossível a gente ter perfeição quando a gente pega algo curvo e abre ele num plano. O que você vai ter que escolher é o que você quer deformar menos. Então, uma projeção ela vai deformar menos a forma, outra projeção ela vai deformar menos a área, outra projeção ela vai deformar menos o cálculo, a medição das distâncias. Então, a gente vai ter que definir qual item é mais prioritário no meu mapa quando eu for planificar ele e definir a projeção correta. Porém, a gente tem a UTM, que é uma projeção mais padrão, geral, que a gente pode aplicar e usar para diversos projetos, talvez a maioria deles. Quando a gente tiver uma necessidade onde envolva uma deformidade menor em uma situação específica, a gente vai ter que usar uma outra projeção. Tá certo, pessoal? Então, o plano é basicamente isso. A coordenada UTM, vamos falar mais dela, que ela é a mais comum e usual. Ela é representada por números mesmo. Essa ela não tem negativo e positivo. Foi utilizado um cálculo para que ela não obtivesse essa coordenada negativa. Então, se você vê uma coordenada aí plana, UTM, que se diz UTM negativa, está errado. Ela nunca vai ser negativa. Ela tem uma seguinte estrutura, que é a coordenada E e a coordenada N. A coordenada E sempre vai ser menor do que a coordenada N. Menor como, Gustavo? O número vai ser menor. Pense em um número como se não fosse uma coordenada. E esse número menor sempre vai ser a coordenada E. Se você trocar isso na hora de definir a sua coordenada, ela vai para um local totalmente aleatório, totalmente fora da referência. Então, pensem, sempre decore isso com você. A coordenada menor é sempre a coordenada E. E a coordenada N sempre vai ser a coordenada maior dentro da projeção UTM, pessoal. Não se esqueça que eu estou falando da projeção UTM. Certo? Então, uma outra coisa que a gente precisa observar dentro da projeção UTM é o fuso. Lembra que eu falei que ele dividiu a Terra em 60 gomos como se fosse uma laranja e cada gomo desse tem 6 graus? Esse é o fuso. Cada gominho de 6 graus desse caracteriza um fuso, que é onde a gente vai referenciar a nossa projeção e conseguir posicionar a nossa coordenada de forma correta. Tá certo? Esse fuso, a gente pode descobrir de algumas maneiras bem simples. O Google Earth mesmo, se você abrir, se você escolher a opção de coordenada plana nele, lá tem a coordenada UTM, e você posicionar o mouse, ele vai te dar o fuso da região que você quer. Se você buscar um município, uma região específica que tem lá, você vai identificar esse fuso. E tem outras maneiras também. Eu quero trazer a mais simples, que é essa. A gente já tem essa ferramenta à nossa disposição, então a gente pode utilizar isso aí ao nosso favor.
mas é importante que você saiba o fuso da sua coordenada, ou do seu projeto, ou do seu shape, porque senão você vai estar referenciando ele em uma outra posição que está errado. Uma coisa, um outro atalho, um outro macete para vocês aqui, uma outra sacada. Quando a gente trabalha em alguma área onde ela está em divisa de fuso, é melhor que a gente utilize coordenada geográfica nesse local, para que a gente não tenha uma distorção muito grande, ou que a gente não consiga posicionar da maneira mais correta essa área. Então, é uma maneira da gente poder garantir que o seu projeto vai estar ok quanto à sua referência geográfica. Então, pessoal, agora concluindo esse, a gente acabou emendando, que era o segundo tópico, que era as projeções cartográficas. Olha, eu já falei aqui, eu saio falando mesmo às vezes, eu me empolgo, e eu emendei o segundo ponto, que era as projeções cartográficas. Então, a gente já falou sobre o sistema de coordenadas, projeções cartográficas, agora a gente vai falar do terceiro ponto, que é importantíssimo, que vai amarrar tudo isso, que é o nosso datum. O que é o datum? O sistema de referência geodésico. Pensa comigo, a Terra ela tem um formato que é um pouco desconhecido. A gente não consegue modelar exatamente como que é a Terra, como que é o modelo dela. A gente chama, inclusive, aí dentro da literatura, que o formato da Terra é um geóide. O geóide não tem uma forma definida. Então, para que fosse calculado o formato dessa Terra, que a gente conseguisse ter uma referência aqui no terreno para poder amarrar essas coordenadas, foi desenvolvido um modelo matemático para definir a forma da Terra. E a forma que mais se aproximou, que mais a gente consegue precisar, é o elipsoide, que é uma forma geométrica que a partir dele a gente consegue calcular e ter uma referência aqui na Terra dessas coordenadas. Esse elipsoide é definido pelo seu semi-eixo maior, menor e achatamento. Gustavo, esse negócio é muito chato. É mesmo, até eu acho muito chato. Então, a gente não vai entrar nesse detalhe tão técnico de como define o datum, o que é achatamento, o que é semi-eixo maior, menor. Para vocês, isso não importa muito no momento. Eu só estou trazendo para vocês entenderem o que é isso. Isso é chato mesmo, isso aí não vai acrescentar tanto para vocês nesse momento. Vocês só precisam entender que o sistema de referência é um modelo matemático que foi desenvolvido para definir a forma ideal da Terra. Então, a partir desse elipsoide, desses parâmetros, eles definem um sistema de referência onde você vai amarrar a sua coordenada. Hoje no Brasil, o que é esse sistema de referência que a gente também chama de datum, que talvez seja o termo aí mais técnico que vocês vão encontrar e também falar qual que é o datum. No Brasil, hoje, o datum oficial é o CIRGAS 2000, que, se não me falha a memória, em 2014 se tornou o datum oficial do Brasil. Antes era o SAD 69, por exemplo. Então, esses dados eles foram alterando, eles foram melhorando o posicionamento e a referência desses datums, até que hoje o CIRGAS 2000 é o mais atual e é o datum oficial brasileiro. Tudo que você fizer no Brasil, você vai precisar fazer dentro desse sistema de referência, que é o oficial. Ah, Gustavo, eu quero fazer em SAD 69. Você pode até fazer em SAD 69, mas se você for pleitear isso a qualquer órgão, a alguns outros sistemas existentes, você vai precisar converter isso ao CIRGAS 2000. Ah, Gustavo, eu trabalho na prefeitura do interior, de não sei aonde. Lá eles trabalham com SAD 69. É provável que ainda trabalhem mesmo, que algumas prefeituras ainda trabalhem em SAD 69. Mas o datum atual brasileiro é o CIRGAS 2000. Uma curiosidade para vocês. Quando a gente coleta um dado, uma coordenada através do nosso GPS ou de um receptor GPS, entenda que GPS é a constelação, pessoal, é a constelação de satélites, é o sistema americano. Aquilo que a gente utiliza no campo é um receptor dessa informação, um receptor GPS. Quando a gente obtém essas coordenadas de um receptor GPS, dessa constelação, a gente também tem outras, GLONASS, Galileu, que são outras constelações de satélites de outros países. Então, quando a gente pega do GPS, por exemplo, o GPS também tem um datum, ele tem um sistema de referência para poder referenciar essas coordenadas. O dele chama WGS84. Ah, Gustavo, então quando eu pegar uma coordenada do sistema GPS que eu não ver qual sistema que está,
eu vou precisar converter para o Sirgas? Não, pessoal, vocês não precisam converter para o Sirgas. O Sirgas 2000 é um datum que foi derivado do WGS84. Então, toda coordenada que você pegar em WGS84, ela naturalmente ela está também em Sirgas 2000. Lembra que eu falei aqueles negócios chatos que vocês não precisam aprender? Semi-eixo maior, menor, achatamento. Então, a diferença do elipsoide de um para o outro é lá a quarta, quinta, sexta casa decimal do achatamento do elipsoide. Então, a interferência disso na coordenada final ela é mínima. Então, não existe, inclusive, parâmetro de transformação de Sirgas para de WGS para Sirgas, de Sirgas para WGS no IBGE, que é o nosso instituto aí que regulamenta toda essa parte de geodésia do Brasil, vamos dizer assim. Então, pessoal, o sistema de referência é importante você saber. Por quê, Gustavo? Se você referenciar a sua coordenada em um sistema de referência errado, um datum errado, ela vai estar posicionada muitas vezes de forma deslocada. Um exemplo, quando a gente ainda tinha muita coisa em SAD 69, quando houve a alteração do datum, o deslocamento de uma coordenada em SAD 69 para uma em Sirgas 2000, ela gira em torno de 50 a 60 metros. É um deslocamento grande. Se você tem um trabalho de precisão ali, 50 a 60 metros de deslocamento dessa coordenada, desse projeto, pode incidir em um erro aí, às vezes pode comprometer todo o resultado dele. Então, pensem nisso como algo muito importante você definir. Hoje está mais facilitado, porque se a gente coleta algo em WGS, direto do GPS, ele já está em Sirgas, está tranquilo. Se eu já defino desde o início como Sirgas, você já está no datum correto. Tá certo? Então, quanto a isso, é algo que vocês vão precisar entender e perceber nos softwares aí que a gente trabalha de geoprocessamento. Você vai ver alguma coisa ali, datum, sistema de referência, WGS84, Sirgas, tem diversos outros aí no mundo, mas eu acho que vocês precisam entender e aprender são esses dois os principais, que é o mais comum e usual nosso do dia a dia. Eu não quero aqui trazer complexibilidade para vocês, eu não quero aqui mostrar algo assim super revolucionário, complexo do mundo inteiro. Não, eu quero trazer algo prático que vai resolver seu problema no seu dia a dia. Ou seja, que você precisa entender que o seu projeto precisa estar em WGS ou em Sirgas 2000, senão você pode estar referenciando sua coordenada em um datum errado. Até porque alguns receptores GPS mais antigos tinha ainda, talvez até os mais atuais, eu não posso aqui ter certeza e precisar que todos não são assim, mas ainda tinha a opção de SAD 69, de você coletar em SAD 69. Até alguns anos atrás, alguns 5, 6 anos atrás, eu cheguei a fazer trabalhos coletando dados em SAD 69 para depois converter. O porquê disso, não me pergunte, pessoal. É o cliente, muitas vezes é onde a gente está prestando serviço que exige isso. Então, a gente às vezes tem que atender a demanda que vem do nosso cliente. Então, com a gente entendendo o que é um sistema de coordenadas, plano geográfico, a gente sabendo utilizar, no caso do sistema de coordenadas plano, qual projeção é a mais correta para mim, e agora referenciando dentro de um datum, agora eu estou pronto para manipular a minha informação, eu vou estar totalmente assegurado que ela vai estar ok, que vai estar preciso, que vai estar funcionando bem essa informação. Então, esses são alguns conceitos que vocês vão precisar ter gravado na cabeça de vocês. Quando você for procurar no seu software lá, você está trabalhando, você está pegando, eu estou lendo um mapa não tem a informação, Gustavo, o que eu faço? Isso vai acontecer muito. O mapa não tem uma informação de datum, de sistema de coordenadas. Você vai ter que começar a aprender a fazer testes, tentativa e erro, e fazer uma leitura, às vezes, mais ampla. Por exemplo, a coordenada, quando ela é UTM, a gente consegue identificar ela mais fácil. Lembra daquela estrutura de coordenadas? Que ela tem um número menor para a coordenada E, maior para a coordenada N. Se você contar, a gente pode até contar esse número. A coordenada E sempre vai ter 6 números mais as casas decimais. E a coordenada N, ela vai ter 7 números mais as casas decimais. Ou seja, 7 números antes da vírgula e 6 números antes da vírgula. Então, se a gente tem uma coordenada que não está nesse formato, está errado. Então, é a partir desses detalhes que a gente começa a entender, a fazer uma leitura de um mapa, mesmo que ele não tenha a informação que a gente precisa. O datum,
O datum a gente sabe se for algo que você coletou aqui no Brasil. Eu vou citar muito o Brasil, pessoal, porque às vezes você pode fazer um trabalho aí para um estudo, às vezes, de um país no exterior, que aí você vai ter que ver o sistema de lá, você vai ter que ver em qual hemisfério ele está, se você for utilizar a coordenada plana, no caso, utilizar o TM. Lembra que o TM é universal, pessoal, ela é no mundo inteiro, então você não precisa utilizar, se preocupar, eu utilizo o TM só no Brasil. Não, o TM é uma projeção universal, ela está no mundo inteiro. Basta você saber o fuso que você está e se ela é norte ou sul. Pronto, você resolve o seu problema. Então, desde que você tenha tudo isso, você consegue fazer essa leitura. E você vai fazendo os testes. Entendeu? Aqui no Brasil a gente tem o SAD69, voltando lá o que eu estava falando para vocês. No Brasil a gente tem o SAD69, a gente tem os SIRGAS, que são os mais recentes. A gente tem Córrego Alegre, você vai pegar mapas analógicos antigos do Exército. Se você for no IBGE e pegar mapas do IBGE, você vai ver mapas em Córrego Alegre. Se você vai começar a fazer testes e ver em qual sistema está talvez esse mapa, esse arquivo que você pegou muito antigo. Até que você veja uma coerência nesse mapa, nesse mapeamento, que ele de fato vai existir e vai estar ali de forma correta dentro do solo, no solo, na realidade. Então, isso é algo que você vai precisar ler. Se não tem essas informações básicas no seu mapa, na informação que você obteve, você vai começar a fazer uma leitura mais ampla. Tá certo? Então, comece a pensar que alguns conceitos são fundamentais. Esses são os básicos, os principais, que vocês precisam saber na hora de manipular essa informação e de elaborar o seu projeto, o seu estudo. E se você tiver um dado prévio, um insumo prévio, e você não conhece, você não sabe em qual sistema ele está, você vai ter que começar a fazer alguns testes. À medida que você vai ganhando experiência, você vai percebendo qual é essa informação. Alguns softwares nos ajudam, inclusive, a identificar se está errado ou não. No ArcGIS, por exemplo, quando você define um sistema de coordenada errado para aquela fonte de origem, para aquela origem do dado, quando ele não tem essa definição, ele acusa um erro de inconsistência. Então, isso já nos ajuda a balizar se está correto ou não. E existe mais algumas coisas que a gente pode testar. Mas isso já é assunto para um outro vídeo, que o vídeo aqui já está ficando longo. E eu quero concluir com mais um item. Este item é qual, pessoal? É a estrutura de arquivo que a gente trabalha. Nós temos aí duas principais estruturas de arquivos vetoriais e matriciais. O que são esses arquivos? Os arquivos vetoriais, pessoal, é aquele arquivo que vai definir as nossas feições, o nosso arquivo, o nosso desenho, vamos dizer assim. Eu quero falar de forma bem descomplicada, eu poderia aqui trazer termos técnicos, algumas coisas, mas não é a intenção desse vídeo. Eu quero esclarecer para vocês, eu não quero complicar a cabeça de vocês aqui. O arquivo vetorial, pessoal, é o que traz o nosso desenho, é o que traz a informação da geometria da nossa feição e, eventualmente, quando é um arquivo vetorial que tem essa estrutura, ele traz uma tabela de atributos informando o que é essa informação. É onde a gente desenha, é o arquivo que tem a elaboração do nosso mapa, por exemplo, onde eu desenho o meu rio, onde eu desenho a minha propriedade rural, onde eu desenho o meu uso do solo, é ali no arquivo vetorial. Eu não desenho isso no arquivo matricial. O que é o arquivo matricial? É um arquivo com estrutura de células, como se fosse um monte de quadradinho. A gente chama de pixel também. Um monte de pixel, um monte de quadradinho que cada um tem uma informação e quando a gente une toda essa informação, todos esses quadradinhos, ele traz uma imagem ao fundo onde a gente consegue identificar e extrair uma informação. Pode ser essa imagem uma imagem de elevação, pode ser essa imagem uma imagem, por exemplo, uma imagem de declividade, pode ser uma imagem de satélite real, onde eu consigo ver o que tem aqui no terreno. Então, isso tudo é a partir de uma estrutura matricial, ou a gente chama também aí de arquivo raster, do jeito que você achar mais fácil, ou que o software que você usa vai identificar. Mas o arquivo matricial é isso, resumindo, são as nossas imagens. Tudo aquilo que você trabalha em formato de imagem é um arquivo matricial. Imagem de satélite, modelo digital de terreno, modelo digital de elevação, mapas de declividade, algum mapa, algum arquivo interpolado, normalmente, inicialmente, pelo menos, ele vai ser um arquivo de imagem, um arquivo raster. Você pode até depois converter ele para um arquivo vetorial, mas inicialmente, quando você interpola, ele vai gerar um arquivo raster.
Então, basicamente, a gente vai viver com essas duas estruturas. O arquivo vetorial, onde eu faço meus desenhos, onde eu mapeio, onde eu faço meu mapeamento, onde eu faço toda a definição da minha informação, da geometria daqui do meu mapa. E a imagem normalmente é a base, é o fundo. É onde eu extraio essa informação, onde eu, a partir dela, gero outras informações. Entendeu, pessoal? Então, são duas estruturas de arquivos diferentes que a gente vai ter que trabalhar diariamente dentro dos nossos projetos. Às vezes nós vamos utilizar só uma, às vezes a gente vai utilizar a outra ou as duas juntos. A gente sempre vai precisar de uma dessas duas informações. Eu não represento nenhum mapa, eu não elaboro não faço nenhuma análise de informação geográfica sem ter pelo menos uma dessas estruturas. Eu preciso ter ou a informação vetorial ou a informação matricial para que eu faça a análise desses dados. Então, pessoal, acho que é isso. Eu falei bastante aqui hoje. Hoje eu quero fazer esse vídeo aqui mais teórico mesmo, mais falando aqui diretamente com vocês, de maneira talvez mais simples, mais simplificada, porque essa parte conceitual ela é muito complexa, ela é maçante. Às vezes a gente não tem interesse em saber essa teoria, vamos dizer, entender o que está por trás dessa informação, desse conceito. Mas eu sou um defensor dos conceitos. Eu acho que é importantíssimo que todos nós que estamos trabalhando com geoprocessamento, que estamos trabalhando com informação geográfica, entenda isso para que você consiga executar o seu projeto de maneira precisa e correta. Então, se você assistiu aqui, chegou até aqui, assistiu tudo, ainda ficou com alguma dúvida, acha que eu deveria aprofundar em mais algum desses temas, se você acha que eu precisaria fazer um vídeo só de um desses tópicos que a gente conversou, mostrar na prática, abrir aqui os softwares, mostrar como é a visualização, como eu faço todo esse processo teórico aqui, vocês deixem nos comentários que a gente vai poder entender aquilo que vocês precisam, aquilo que vocês querem saber e se aprofundar mais. Então hoje acho que é isso. Se inscrevam aqui no meu canal, pessoal. Sigam todas as minhas redes sociais lá no meu Instagram, tudo sobre geo. No Facebook a minha página, tudo sobre geo também. O meu canal no Telegram, pessoal. Lá eu estou postando algumas sacadas, eu posto ali algumas coisas e é algo bem mais pessoal, onde eu falo ali direto, sem roteiro, sem nada preparado, alguma ideia que me vem à mente, algo que pode te ajudar aí no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus projetos, eu posto lá diariamente. Então, entrem no meu canal no Telegram, os links estão aí na descrição e eu aguardo vocês até o próximo vídeo. Um abraço e até mais.